Não para essa gravação agora. Vai ficar meio truncado, mas vai do jeito... É o jeito, né? Hã? Eu não sei quando que parou, aí vai ficar um corte grande lá. Mas enfim, paciência. É da vida. É da vida. Já tá todo mundo no lucro, né? Que pode assistir a aula de novo depois. Certo? Enfim. Mas como eu tava dizendo, olha que o negócio. Do lado esquerdo aqui, eu tenho o primeiro circuito. Do lado direito, eu tenho o segundo circuito. A gente sabe o que eles fazem separados. Mas na hora que eu conecto um ao outro, a carga e descarga aqui, ó, desse capacitor C16, ele tá meio que exigindo corrente para carregar e descarregar ele. E essa corrente é uma corrente de saída que não existia antes aqui no primeiro circuito. Então, o segundo, vou chamar aqui de módulo, ele gera o que a gente vai chamar de um carregamento no primeiro. Ele puxa a corrente. Tá? Eles não estão isolados um do outro. Tudo bem? E aí isso vai produzir efeito. Você pode ir lá fazer a conta e não sei o que, leite queijo, né? Aquela coisarada toda. Ou você pode vir aqui comigo e olhar o seguinte. Eu entendi o que o primeiro circuito está tentando fazer. Separado. Eu entendi o que o segundo está tentando fazer. Tudo que eu ver de estranho agora, tá? É efeito desse carregamento, né? Quando eu juntar os dois. Certo? Tudo bem? Então vamos lá. Simula aqui. A tensão de entrada está aqui. O seno. Opa. O seno está aqui, ó, entrando. Bem aqui o que eu queria ver. A tensão chegando lá no dobro, né? Bem aqui. Era o que eu queria ver. Mas olha lá, ó. Ela chega no dobro? Chega. Demora mais. Demora um pouquinho mais. Na outro circuito que a gente viu, no primeiro ciclo ele já chega no lugar onde deveria. Ele já estabiliza. Aqui não, aqui demora um pouco mais. Por quê? Tem menos corrente para carregar. Tem menos corrente disponível a cada ciclo para carregar o primeiro capacitor do lado esquerdo aqui, do lado esquerdo do circuito, ó, C15. Se tem menos corrente, ele vai demorar mais para carregar. Tudo bem? Mais uma vez que chega lá. Todo mundo tá vendo? Tá? Continua fazendo a mesma coisa que fazia antes, só demora um pouco mais. Mais vai demorar quanto mais corrente eu exigir do circuito, tá? Do primeiro estágio aqui. Quanto mais eu puxar no segundo para fazer alguma coisa no segundo, mais demora isso aqui. Mas todo mundo tá vendo que ele continua fazendo a mesma coisa, né? Todo mundo tá vendo aqui. Todo mundo tá vendo, né? Não precisa nem calcular nada, tá? E aqui, ora, ele vai fazer o que ele estava fazendo antes. Ele vai ver esse pico e vai tentar lembrar. Depois ele vai ver esse pico e vai tentar lembrar. Depois ele vai ver esse aqui e vai lembrar. E aí eu deveria ver a tensão subindo também, né? Essa daqui. Um pouco mais paulatinamente do que eu vi antes. Olha lá, o vermelho. Ele continua tentando fazer a mesma coisa que ele estava fazendo antes. Hã? Isso, porque ele vê o pico, aí ele meio que para ali. Ele não continua subindo. Aí quando a tensão azul está caindo, ele vai descarregando um pouquinho. Despreza esse descarga por enquanto. Porque o circuito aqui não é todo... Ele vai descarregando um pouco, mas ele está tentando manter a tensão constante, a vermelha. Aí daqui a pouco a tensão azul, que é a tensão de entrada do segundo pedaço do circuito, sobe, passa e começa a carregar o circuito. De novo, o capacitor. E por aí vai. Todo mundo está vendo? Continua. Percebam. O primeiro circuito faz o que ele fazia. O segundo circuito faz o que ele fazia separado. Quando eu junto os dois, eles continuam fazendo, só fica mais demorado. Todo mundo está vendo isso? Essa é uma forma de pensar extremamente útil. E por mais trivial que tenha parecido eu fazendo aqui para vocês, é muito mais difícil fazer isso quando você está na selva do que parece. Quando você está no meio do mato. E aí eu vou chamar a atenção aqui, que se tem alguma coisa que você precisa aprender com isso aqui que eu estou mostrando para vocês, não é exatamente o que esse circuito faz. Essa é o processo que eu acabei de fazer. Tem uma parada mais complexa que eu quero tentar entender. Será que eu consigo quebrar ela em pedacinhos menores e tentar entender as partes menores? Porque esse processo serve para qualquer coisa. E na hora que você fizer isso, em qualquer situação, basicamente qualquer situação, sem a ajuda de ninguém,
Aí você vai ser tipo aquele cara em qualquer lugar que você estiver trabalhando, qualquer coisa que você estiver fazendo, você vai ser aquele cara que todo mundo olha e fala assim, velho, manda pro fulano lá que o bicho resolve tudo. Parece uma máquina. Sacou? De real, assim, oficial. Eu já conheci gente que tinha essa coisa. Aí quando eu for olhar essas pessoas, o que eles faziam? Isso. Ele olha uma parada complicada, talvez ele nem saiba explicar o que ele tá fazendo. Mas você vê o bicho tentando racionalizar, pensar, sabe? Você tenta desmembrar como ele tá pensando. O que ele tá tentando fazer é quebrar o que ele tá vendo em coisinhas menores e tentar entender essas coisinhas menores. Mesmo sabendo que quando ele juntar a coisa funciona um pouco diferente. Que é o que vocês estão vendo aqui. Mas qualitativamente, mesmo sabendo que eu ia ficar uma coisa diferente, entender as duas coisas separadas me ajudou a entender primeiro. Primeiro me ajudou a entender a coisa junta. Isso é mais complicado. Todo mundo bem? Todo mundo bem? Então quando você enxergar isso aqui, ó, é para você enxergar dois circuitos. O C15 com o D36 está tentando fazer uma coisa. O D37 com o C16 está tentando fazer outra coisa. Quando você enxergar isso aqui, não é para você ver um circuito. É para você ver dois circuitos. Um conectado no outro. Todo mundo tá vendo? Todo mundo bem até aqui? Todo mundo bem até aí, né? Beleza. Dito isso, esse aqui é o circuito que a gente chama de dobrador de tensão, tá? E repare, tá? A saída dele é aproximadamente uma tensão constante. Aproximadamente o dobro da tensão que entrou. Aproximadamente. Descontando as quedas de tensão, não sei o que, aquela coisa todos os outros. Pergunta, vai. Se você colocar um retificador de tensão, retificador de amplitude, você vai conseguir aproveitar melhor aquelas ondas, né? Para ficar aquele sinal descer. Provavelmente sim. Porque você aproveita. Olha só o negócio aqui. Você quer, deixa eu melhorar minha pergunta, meu comentário. Você quer botar o retificador de onda completa onde? No lugar de qual? Aqui? Antes desse primeiro circuito. Antes do primeiro circuito? Para quê? Para vir só a parte negativa e a parte positiva e conseguir melhorar aquele sinal descer. Não, calma. Pera, ó, muita calma nessa hora. A sugestão do colega aqui é botar aqui no meio do caminho o retificador de onda completa. Isso aí, se a saída dele está aqui. Hã? A saída desse retificador de onda completa seria vai estar no passo. Aí eu não faço a menor ideia do que isso faz. Porque, perceba, esse primeiro circuito aqui, eu entendi ele entrando seno. Se entrar outra coisa, eu não sei o que ele faz. Você precisa ir lá e ver o que fazer. Tá? Outra possibilidade, que seria mais, eu vou chamar assim, mais óbvia do que até que você apontou, seria pensar assim, ora, o D37 não faz o papel do retificador? Vou trocar ele pelo de onda completa. Vou trocar esse cara pelo conjuntinho de quatro diodos. Seria uma pergunta mais óbvia, tá? Só que olha só, o que esse circuitinho do lado direito está vendo é a curva azul, certo? Ele está vendo a curva azul, ele não está vendo a curva verde, ele está vendo a curva azul. Ora, para que eu boto o retificador de onda completo? Para tentar aproveitar o semiciclo negativo. Só que, olha que o negativo aqui, ó, é quase nada. Em tese é nada. Em teoria, nada. Então, você percebe já que não vai ter muito ganho. Você não vai ter ganho praticamente nenhum de fazer. Por quê? Se eu pegar esse pedacinho aqui, ó, negativo aqui, e espelhar ele para cima, que é o que o retificador de onda completo faz, a onda vai subir até aqui assim, mais ou menos, ó. Ela não sobe além da curva vermelha, que aí ia ajudar a carregar o capacitor. Não ajuda. Então, você trocar a parada pelo retificador de onda completo, você não ganha nada. Você só perde, você vai gastar mais energia, vai gastar mais componente, não serve para nada. Concorda? Seria uma escolha mais óbvia. Aqui, ó. Por que não usar o retificador de onda completo aqui? Porque não vai ganhar nada. Tudo bem? É uma excelente pergunta. Tentar fazer isso. Por que eu não faço isso? Por que eu não faço aquilo? Não sei o quê. E aí, testa aí. O simulador é bom que ajuda. Você vai lá, monta e vê o que acontece. Tudo bem? Toda vez que é uma pergunta desse tipo aí, vai lá no simulador e monta lá e vê o que acontece. Tá? Tudo bem? Que é o que você faria na bancada do laboratório. Pergunta. Esse circuito aí da esquerda. Esse aqui? Tipo, o capacitor sozinho ele é suficiente para limitar a tensão do outro?
Porque no vídeo você colocava lá o resistor para limitar a tensão, né? Isso, mas olha só. Aí guarda aqui, que eu deixei guardado aqui. Por que eu separei aqui a parte de cima, vamos chamar do divisor, com um resistor aqui? Porque eu vou usar esse resistor para limitar a corrente na parada toda. E o que vai entrar no lugar desse aqui de baixo? Ó? Vai entrar aquele circuito ali, que você vai ver agora. A gente vai juntar já. Tá? Mas vou usando esses resistores aqui para limitar a corrente. Então não é só o capacitor. Não é só o capacitor. Não, o capacitor ele tem uma capacidade de limitar a corrente muito baixa. Quando ele está carregando, ele quer carregar rápido. Ele quer carregar. Tudo bem? Tudo bem até aí, gente? Todo mundo bem? Todo mundo bem? Então, olha lá, ó. Oh, por que não está dando zoom aqui? Aqui, ó. Mesminho circuito que a gente acabou de olhar. Só que botei o resistor aqui na entrada. E aí perceba, não tem muita diferença entre botar o R15 ali em cima ou o R15 embaixo trocado com o C11. Inclusive, vai lá depois, você tem esse arquivo aqui, troca um de lugar com o outro, simula, você vê que não muda muita coisa. Tá? Mas vamos lá, botei o resistor aqui, que ele vai ter esse efeito de limitar a corrente. Tá? E aí perceba aqui, ó, na partezinha, ó, muita atenção no que eu vou mostrar agora, que agora começa, eu quero que vocês vejam que tem 3 circuitos aqui agora, em vez de só 2. Tem o C11 com D32, a gente já viu o que eles fazem. Ele tenta dobrar a tensão, continua sendo deslocado para cima. O D33 com o C12 é o detetor de pico. Ele tenta olhar a tensão de pico e ficar constante. E esse resistor com capacitor, com alguma coisa, tirando corrente daqui, é esse mesmo divisor que a gente viu aqui, ó. Ó, o capacitor com o resistor e alguma coisa aqui embaixo que vai passar corrente. Esse conjunto aqui, C25 no R31, está tentando abaixar a tensão. Tá? Ele está aqui, ó. O R15 com o C11. Só que perceba, tá? O C11, ele participa de 2 circuitos agora, né? Eu podia ter botado 2 capacitores em série, mas você sempre pode juntar 2 em série e um equivalente. Todo mundo bem com isso? Com esse conceito, tá? Então, o que você precisa ver aqui? Quando você olha esse circuitinho, você pode ver um circuito e falar assim, ih, caraca, eu tenho que fazer lá análise nodal, blá, 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 aquela trade. Ou você pode tentar identificar partes, falar assim, o que essa parte faz? O que aquela parte faz? O que essa outra parte faz? Pensar em módulos. Pensar em sistemas. O que é um sistema? O que é um sistema? Sistema é uma coisa qualquer, tá? Que você bota uma fronteira nele, você fala assim, isso aqui é dentro do sistema, o resto é fora do sistema. Segunda coisa, para definir um sistema. O sistema tem sistemas que interagem com o ambiente, que é a parte fora do sistema. Tem sistemas que não interagem. Todos os nossos sistemas aqui a gente quer que interajam com o ambiente. Então ele vai ter uma entrada para receber algum tipo de informação. Lá dentro ele vai processar essa informação e vai produzir uma saída que vai ser disponibilizada de volta para o ambiente. Aí agora a ideia é começar a tentar achar o que é a entrada, o que é a saída, o que eu fecho os bloquinhos. Vou até desenhar aqui. Ó. Draw. Retângulo. Um sistema, uma caixinha, que a gente sabe mais ou menos o que ela está tentando fazer. Tá? Outra caixinha está aqui, ó. Que a gente sabe mais ou menos o que ela está tentando fazer. E aí tem uma terceira caixinha que está aqui, que a gente sabe mais ou menos o que ela está tentando fazer. Agora a gente quer juntar as 3. Obviamente, quando eu junto, elas têm esse efeito. Eletrônico tem essa parada, tá? Quando você conecta 2 coisas e uma vai exigir uma corrente da primeira, tá? Esse efeito de puxar a corrente, ele gera alguma coisa. Ele gera um probleminha ali dentro. Então, uma parte influencia na outra, no comportamento da outra. Elas não são... Na maioria das vezes aqui em eletrônica, é difícil de isolar as 2 coisas. A gente quer isolar, mas é difícil no primeiro momento. A gente não precisa necessariamente isolar, tá? Mas tem que considerar isso. Que quando eu conecto 2 coisas, elas não funcionam independente uma da outra. Uma conversa com a outra. Tudo bem?
Olha lá o que esse cara está fazendo. Entrou o seno aqui. Entrou o seno aqui. O que está saindo aqui? Ops. O que está errado? Ah, não tem nada errado não. Pera aí. Eu acho que não tem. Eu espero que não tenha nada errado. Entrou o seno aqui. Não tem nada errado não. Ó. Calma. Percebam que eu estou botando a tensão cheia aqui, ó. 300 e tantos volts. Como se eu tivesse enfiado na tomada aqui direto. Na tomada 220 que a gente está acostumado. Bum, direto. O valor dos componentes, agora se vocês forem olhar, eles são bem diferentes do que a gente estava fazendo antes também. Ó, aqui, ó, os capacitores aqui, olha, de picofarad. Tá? Daqui para cá mudei para microfarad, é muito mais capacitância. Não, esse é fácil ainda. Esse aí é comum, hein? Micro é de boa. Micro é de boa. Mas olha o que aconteceu. Eu tô aumentando a tensão, porque é de fato a situação que eu quero olhar, na tensão baixa, a tensão alta. E eu aumentei muito o valor dos capacitores. Quando eu aumentei o valor do capacitor, o circuito ficou mais lento. Tá? Eu ainda botei o R15 lá, uma resistência em série, ele diminui a corrente que circula pelo circuito, certo? Ele diminui, ele participa desse ramo aqui e ele participa desse ramo aqui, né? Desse caminho outro aqui, ó. Então ele diminui a corrente. Ele está em série com o circuito inteiro. Ele diminui a corrente, ele limita a corrente. Então tem mais capacitância, menos corrente. O circuito demora mais para fazer aquela carregada que a gente viu ele fazendo. Tá? Repare que aqui eu mostrei alguns ciclos e está, entre aspas, tão lento que eu só vi subir só um pouquinho a tensão. Mas essa tensão vai subir, se eu simular tempo suficiente, ela vai subir, do mesmo jeito que a gente viu lá, meio logarítmica assim, né? Ela vai subir, meio exponencial, ela vai subir até 400 e tantos volts. Se você simular tempo suficiente. Eu não preciso ver isso tudo. Isso. É o início dessa aqui que a gente viu aqui atrás, ó. É o início dessa verde que a gente viu aqui atrás. Deixa eu tirar aqui, ó. A azul é a mesma coisa da vermelha, só que está muito mais lenta. Demora muito mais ciclos para eu conseguir subir e chegar lá onde tem que chegar. Todo mundo tá vendo? É só isso que está acontecendo. Todo mundo bem com isso? Aí pergunta. Os capacitores estão maiores e tem uma resistência em série, então a corrente está menor também, para carregar os capacitores e a coisa toda. Tem menos corrente disponível. Aí fica mais lento, ó, que vocês estão vendo aqui. Tá? Bem mais lento. Estupidamente mais lento. Só que qual que é o grande lance? Eu não quero abaixar a tensão. Eu não quero abaixar a tensão. Eu não quero que essa tensão chegue em 400 volts. Não é meu intuito aqui. Tá? Mas olha só. A tensão vai subindo. A minha ideia é estabilizar ela, sei lá, em 5 volts. Estabilizar uma tensão constante. Tá? Como é que eu posso fazer para estabilizar esse troço? Ora, professor. Bota o Zener para regular. Bota o Zener para regular essa curva azul aí. Ó. Por quê? A curva azul, o que a curva azul vai tentar fazer? Vai tentar subir até 400 volts. Ela vai tentar subir até 400 volts. Tá? Só que, na hora que ela passar aí da tensão do Zener, olha o Zener aqui, ó, aquela tensão azul eu estou vendo aqui. Na hora que ela passar da tensão de ruptura do Zener, o Zener vai começar a conduzir e vai tentar manter aquela tensão constante. Certo? E aí você pode pensar assim, ué, professor, mas a coisa não está tentando caminhar lá para a tensão super alta, 400 volts? Não vai queimar esse Zener? Você pode pensar assim. Mas, a cada ciclo do seno da entrada, eu não consigo carregar e subir um montão a tensão, só consigo subir um pouquinho, né? Olha aqui a curva azul, ó. A cada ciclo do seno, eu empurro um pouquinho para cima. Eu não consigo empurrar de, sei lá, 5 volts para 400 direto. Eu só dou uma empurradinha. É isso que vocês estão vendo aqui, a curva azul, ó. Compara a azul com a vermelha. A vermelha, a cada ciclo, eu empurro bastante a tensão, para onde ela já deveria ir. Na azul, a cada ciclo, eu dou uma empurradinha só. Olha como o impulso que você dá para aumentar a tensão é muito menor do que no de cima, comparativamente aqui um com o outro. Então, tá vendo? Por quê? Os capacitores são bem maiores, eles precisam de muito mais carga para subir a tensão. E eu botei alguma coisa lá para limitar a corrente, o resistor.
Então, cada vez que eu dou uma empurrada, que é o seno de entrada, cada vez que eu dou uma empurrada, esse empurrão é pequeno perto do resto que tem no circuito. É como se... Percebam, tá? Quando eu empurro a garrafa, eu empurro a garrafa, ó, eu dou um empurrãozinho aqui, a garrafa se mexe um tanto. Se eu for lá fora agora e tentar empurrar com a mesma pressão que eu tô botando aqui, que é o que a fonte está fazendo, o prédio quase não se mexe. Não é isso que acontece? O prédio quase não se mexe. Você empurra o prédio e o prédio quase não se mexe. Eu não vou falar que o prédio não se mexe, porque eu não sei dizer se ele não se mexe ou não. Mas você empurra o prédio, você nem percebeu que empurrou, né? O prédio, se ele pudesse falar, ele ia falar frangote. Ele sempre te empurra de volta. Inclusive, se você empurrar ele com muita força, você cai no chão. Não é? Aí o prédio falando pra você, frangote. Não é assim? Sacou o que está acontecendo aqui no circuito? Eu estou tentando empurrar uma coisa que é muito maior agora, uma inércia muito maior, por causa daqueles capacitores ali. Todo mundo tá vendo? E aí o que eu vou fazer agora? No meio do caminho aí da curva azul, eu não quero que ela suba em 400, eu vou pegar e vou limitar ela com o limitador de tensão, com o diodo Zener. Olha o que ele faz aqui, ó. A única diferença que tem é o Zener aqui. Um Zener de, sei lá, 5 volts, por aí, tá? Olha aqui a tensão aqui do Zener, ó. Vou botar ela aqui junto do azul, ó. O azul tá lá, enquanto o Zener não tá conduzindo, vai fazendo o que já estava fazendo antes. Vai subindo a tensão. Só que, eventualmente, a tensão sobe e o Zener começa a conduzir. Aí o Zener fala assim, repare um negócio aqui. Toda vez que você dá uma empurradinha lá na coisa, a tensão no Zener muda, vocês estão vendo? Mas, ó, o empurrão é pouquinho. Você não consegue subir muita tensão, não. Tá vendo? Todo mundo vendo aí? Você não consegue subir muito essa tensão. Então o Zener, ele trava, ele fala assim, pra mim tá seguro aqui. Por quê? Porque ninguém tá tentando subir a minha tensão com muita força. Tá? Tentando me empurrar muito pra longe. Não é uma fonte de tensão direto ligada em mim. É um monte de coisa e esse monte de coisa pega a força da fonte de tensão, que é grande, e diminui. Porque é como se fosse... Pensa assim. É como se fosse... Sabe aqueles pêndulozinhos de Newton? Cadê o meu... É a exata imagem que eu tenho na cabeça, tá? Pêndulo de Newton é aquele negócio que tem tipo uma bolinha assim, aí tem outra aqui penduradinha assim, aí tem outra aqui, aí tem várias assim, né? E aí, apesar da licença poética aqui, todos mais ou menos, a gente faz todos do mesmo tamanho, da mesma massa, são normalmente esferas, tal, o que você faz? Você pega essa primeira aqui, essa é uma brincadeira, né? Você pega a primeira, aí você bate ela vai empurrar as outras, certo? Se todas forem iguaizinhas e essa parada fosse perfeita, o que você ia ver? Você ia ver a bolinha, essa bolinha aqui, bater na parada, aí basicamente toda a energia transfere para a segunda, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta, e aí essencialmente o que você vê é a bolinha, essa daqui, lá na colisão, ela fica meio que em repouso, e aí essencialmente, se fosse perfeito, tá? Toda a energia é transferida para a última. E aí a da última de volta para a primeira e assim por diante. Tá? Isso aqui só acontece porque as bolinhas são tudo igual. Só acontece porque as bolinhas são tudo igual. O que eu estou tentando fazer ali agora? Eu tenho uma primeira bolinha que está tentando empurrar o circuito, que é a fonte de tensão. Que é o seno de 400 e tantos volts, de 300 e tantos volts lá. Tá? É como se fosse uma bolinha que é, tipo, não é exatamente a bolinha, é como se fosse um tiro, assim, uma bala, sacou? De revólver, né? Bum, que ia atirando nesse negócio aqui. Muita pressão aqui a primeira. Só que as bolinhas que tem no meio, elas não são todas iguais. É como se tivesse o prédio da FT aqui no meio. Sacou? Tem uma parada aí no meio que é muito, muito mais pesada que as outras. Aí quando chega a energia nela aqui, ela quase não se mexe. E ela empurra um pouquinho as próximas lá. E aí o que acontece com essa daqui, ó, que é a tensão lá de saída, lá no Zener. Ela mexe, mas ela mexe muito pouquinho. Por quê? Porque lá no meio tem um troço gigante que quando você empurra ele quase não se mexe.
É isso que está acontecendo nesse circuito. Na minha cabeça, quando eu vejo aquilo, é exatamente essa imagem que eu tento fazer aqui na minha cabeça. É pergunta? Hã? Calma aí, a gente vai ver o defeito. A gente vai ver que esse circuito é perigoso. Sim. Tem problema de segurança. Tá? Mas olha lá, ó. Em princípio, ele faz uma parada que eu gostaria que ele fizesse. Tá vendo? Então, tá vendo? Ele mantém a atenção mais ou menos onde eu gostaria aqui, ó. Tudo bem? Mais ou menos onde eu gostaria. Tudo bem? O que acontece quando eu boto uma carga? Botar carga, porque eu quero gerar atenção e carregar um celular, carregar alguma coisa. Eu quero carregar, eu quero usar essa atenção para alguma coisa. O que acontece quando eu boto uma carga? Percebam, a curva com a carga é essa curva verde. Primeira coisa que eu quero que vocês observem. Demora mais para chegar onde deveria, né? Por quê? Porque eu tenho menos corrente ainda disponível. A carga vai tirar um pouco mais ainda de corrente. É para isso que eu faço essa coisa toda. Para levar a corrente para uma carga. Tem menos corrente, para o resto do circuito fazer a função dele, demora mais para acontecer. Só que ela ainda continua chegando lá, estabilizando mais ou menos onde deveria. Vocês estão vendo? Tá? Deixa eu simular um pouco mais de tempo aqui. Cadê meu... Deixa eu simular mais tempo para ver um pouco mais. Que agora eu vou aumentar a carga. Senão a gente não vai enxergar os negócios. Ó, só estou simulando mais tempo, tá? O comportamento a gente já viu o que está acontecendo. E o que acontece... Cadê? Pronto. Adicionei a carga. Tudo bem? O que acontece se eu tentar aumentar essa carga? Aumentar a carga é diminuir o valor da resistência, tirar mais corrente, tá? Como é que era mesmo? F6. Deixa eu copiar esse circuito aqui. Eu fiz besteira, peraí. Acho que eu parei a gravação. Não parou não. Não sei se parou. Eu vou continuar, porque tá um negócio vermelho na minha cara aqui. Eu vou só continuar. V100, coisa toda. Ó, vou trocar esse aqui de 1K para, sei lá, 200 ohms, tá? Teoricamente, em tese, é 5 vezes mais corrente. Se a tensão de saída tentar se mantiver constante, né? Tudo bem? Para a mesma tensão, se eu diminuir o resistor de 5 vezes, a corrente deve aumentar de 5 vezes. Não é isso? Cadê a tensão aqui? Ó? Olha ela lá. Ó. Olha lá a roxa. O que acontece no circuito quando eu tento carregar ele mais? Ele fica mais lento ainda. Tá? Aqui eu já estou simulando quase um segundo. Tá? Ó, 630 milissegundos. Meio segundo. Um pouquinho mais de meio segundo. Tudo bem? Se você tentar puxar mais corrente ainda, demora mais ainda essa parada. Uma hora ele chega lá, mas eventualmente demorar tanto que não vale a pena. Tá? Mas, o que a gente está vendo? Para cargas pequenas, pouca corrente lá de saída, pouca potência na saída, tá? Esse circuito faz o que a gente gostaria que ele fizesse. Não, fonte de alimentação. Todo mundo bem? Qual o problema dessa parada? Essa parada aqui não vem sem problemas, tá? Ela funciona, tá? Você vai lá, o circuito funciona. O problema aqui é... O que acontece? Esse capacitor aqui, ele é um problema. O que acontece? Capacitor, na hora que ele queima, os circuitos na hora que eles queimam, eles tendem a virar circuitos abertos. A maioria dos componentes. O capacitor, na hora que ele queima, pode ser que ele vire um curto-circuito. Vários capacitores fazem isso. Vários tipos de capacitor fazem isso. Ele queima e ele meio que pode virar um curto-circuito. Tá? Porque o queimar, lembra, o capacitor é um condutor, dois condutores separados por isolante. Na hora que ele queima, meio que mistura tudo. Tá? Na hora que mistura tudo, pode ser que vire uma meleca e essa meleca é razoavelmente condutiva. Tudo bem? Então o capacitor é um bicho meu, tem que ficar de olho nisso. Aí olha só o negócio aqui. Se esse capacitor queimar de forma que produz um curto-circuito aqui, perceba aqui um negócio. Olha a corrente nesse diodo aqui. Tá? Vamos olhar a corrente nesse diodo aqui. Repare que vai para 3 amperes. Estupidamente alto.
comparado com o que eu tinha antes, ó, o circuito que eu tinha antes está aqui. A corrente, olha lá, o azulzinho lá. Então, se aquele capacitor, por qualquer motivo, curto-circuitar, a corrente naquele outro diodo fica muito elevada. Corrente muito elevada, provavelmente ele vai queimar. Se ele queimar, eu vou tirar ele aqui do circuito. É como se ele virasse circuito aberto. Eu vou considerar que todos ele queimou e virou um circuito aberto. Tá? Aí o que aconteceu? Vamos lá, peraí. Aí o que aconteceu? Tensão está entrando aí. O que acontece com a corrente no Zener aqui, ó? Nesse carinha aqui, tá? Olha a corrente como é que fica lá no Zener. 3 amperes de pico aqui. Quanto que era antes, professor? Ó, corrente aqui no Zener, antes, com circuito bem bonitinho. Quase zero, vocês estão vendo aqui? Bem baixo aqui, ó, azul versus verde. Provavelmente esse cara vai queimar também. Aí na hora que ele queimar, eu vou tirar ele aqui do circuito. Como é que era mesmo? FC. Eu vou tirar ele aqui do circuito. E aí vou simular de novo. A parada está queimando. O circuito está lá ligado na tomada. Calma. O circuito está lá ligado na tomada. Aí queimou. É esperado assim. Queima outro. Tá? Aí o que aparece na tensão de saída? Observem agora. Que eu acho que vocês vão ficar até meio assustados. Tá? O que saía antes? Eu vou plotar aqui. Ó, isso aqui é o que tinha antes na tensão de saída. Perto de 5 volts aqui. Tá? O que aparece agora na tensão de saída aqui? A escala que está 200 volts, tá? Lá no lugar onde está essa tensão de saída, que era para ficar uma tensão baixa, praticamente fica a tensão na tensão de pico da rede. Aí, você bota a mão nessa parada, você toma um choque monstruoso. Se fizer a mão aí, ó, 200 volts. Você vai tomar um chocão. Se você ligar um equipamento aí, seu celular, bicho vai derreter, velho. Bicho vai sair fumacinha mágica de elétrons lá. Se você ligar seu computador nessa parada e acontecer isso aí, vai sair fumaça mágica. Vai sair fumaça de elétrons. Vai sair. Vai fazer cheiro e tal. E esse negócio é meio que tão rápido que é tipo, não dá tempo de... Ih, tá dando ruim, vou tirar. Quando você vê, já era. Já era. Tudo bem? Esse é o problema desse circuito. Se der um problema aí no meio do caminho, em especial naquele capacitor ali, o circuito conecta, basicamente, ele conecta na saída a tensão alta que você está botando na entrada. Ele não tem isolamento nesse sentido. Tá? O circuito com transformador, ele gera uma proteção em relação a isso aí. Natural, assim, do isolamento elétrico que tem entre, assim, que o próprio transformador promove. Tá? Então, normalmente, assim, qual é a recomendação? Para fechar aqui o assunto. Não faça fonte de alimentação sem transformador, sem nenhum transformador. Tá? Agora, por que eu estou mostrando esse circuito aqui? Por 2 motivos. Primeiro, porque ele é um circuito interessante de entender o funcionamento dele. Ele exercita a gente entender eletrônica. Primeiro motivo. Segundo motivo, ele é um circuito que toda tralhinha baratinha que vocês têm aí, no bolso, ou na mochila, ou em casa, provavelmente tem uma fonte parecida com essa. Então tome um certo cuidado com essas coisas. Não deixe ela carregando no seu bolso, em cima da cama. Tenha um certo cuidado. Porque ela é perigosa. É um pouco menos aterrorizante do que eu estou tentando fazer com vocês, tá? Porque tipo assim, as coisas não ficam pegando fogo todo dia na casa de vocês, né? Você liga a tomada e pega fogo. Então, assim, quando foi a última vez que alguma coisa pegou fogo na casa de algum de vocês aqui? Tipo, você ligou a tomada e pegou fogo. Tipo, as labaredas lá, explodiu. É tipo assim, você tá rindo aqui porque é tipo... Foi mais, eu pensei que era mais incomum. Era o carregador chinês, né? Baratinho, né? Desses assim. Ah, eu não vou comprar carregador de R$300, não. Pô, se o cara me vende de R$20 ali, faz a mesma coisa, não faz? Não é assim que a gente pensa? Eu não vou comprar esse carregador aqui, ó. Esse carregador que vocês estão vendo aqui, o branquinho aqui, ó.
Porra, cara, eu não vou pagar R$1.000 nessa porra. Essa porra custa R$1.000. Você vai na loja e compra isso aqui que custa R$1.000. Aí você vai na Feira do Paraguai ali. 10 não. Mas você acha ele de... Tem de 10 também, mas é só um carro portátil dele. Não, mas você acha ele de 150 talvez reais? Cara, o que tá acontecendo? Você acha ele bem mais barato. Aí você olha e fala assim... Você pega o de R$150 e fala assim... Bota a tomada, bota lá e o computador tipo faz barulho. Tá carregando. É só assim... Ué, faz a mesma coisa, filho. Por que eu vou pagar R$1.000 no negócio? A Sara aqui entendeu porque que o negócio é mais caro, sabe? Tá? Para encerrar aqui esse assunto, tá? Volta no circuito funcionando. Duas coisas a se atentar na hora de dimensionar, de escolher os componentes. Perceba, aqui em eletrônica eu estou melhorando isso. Ao longo dos semestres isso vai melhorar muito a disciplina. Eu vou vendo o que eu tenho que ir falando a mais, tá? Mas é um mal que, inclusive, todos os livros basicamente fazem o mesmo mal, que foca muito no valor dos componentes. O valor da capacitância, o valor da resistência, mas foca muito menos em outros aspectos deles. Tipo, tá? Dois aspectos extremamente importantes nesse circuito aqui. O primeiro deles aquele capacitor não pode ser um capacitor de qualquer jeito. Vocês viram ali, né? Duas coisas a ver nesse capacitor, tá? Primeira delas a tensão em cima do capacitor é essa tensão menos essa. Então deixa eu marcar aqui. N30 menos N34. Menos V, N... Como é que é? 0,34. A tensão em cima desse capacitor é essa tensão verde aí. Primeira coisa que eu quero que vocês percebam olha a magnitude da tensão que tem em cima do capacitor. 300 volts. 300 a menos 300. De pico aí, 300 volts. Você precisa escolher um capacitor que tem um isolamento para resistir isso aí. Tá? Você precisa escolher um capacitor lá de 300 volts. Aí lá, o valor dele aqui é 0,6 micro. Só que você precisa ir lá escolher um que tem um isolamento que suporte esses 300 volts aqui. Não é qualquer capacitor que faz isso. Vai ser muito mais caro, o tamanho dele vai ser bem maior, é outra conversa. Tudo bem? Primeira coisa a perceber. Não é qualquer capacitor, um capacitor que lá na especificação dele vai ter que ter lá 0,6 micro, 300 volts de 300 volts. É escrito assim, 0,6 micro, 300 volts. Ou 400 ou 500 volts, mais do que isso aí. Primeira coisa a perceber. Segunda coisa a perceber, a tensão fica negativa, não fica? Todo mundo tá vendo aí? A tensão fica negativa. Tá? Se a tensão fica negativa, você não pode usar um capacitor eletrolítico para dar essa capacitância toda, o que é um problema. É um problema. Porque essa capacitância é razoavelmente grande. Isso aqui já começa a ser um capacitor bem problemático, tá? De achar um. Ele vai ser caro. Tá? Não pode ser eletrolítico. Tem que resistir muita tensão. Tem que ter um valor razoavelmente alto, é 0,6 microfarad, já é meio grande. Tá? Segundo, ter mais coisa em cima dele. Ele tem que ser um dispositivo ele tem que ser um dispositivo que aguenta porrada. Que a gente chama assim, ele aguenta sobretensão. Tá? Esses capacitores, tem capacitores que eles têm uma classificação que a gente chama de X, X-rated. Ele tem um X marcado nele lá. Tá? Esse X indica que ele suporta uma outra classificação de sobretensões. Por exemplo, você vai lá e pega um capacitor lá, o isolamento dele é de 300 volts. Aí ele foi especificado para 300 volts ali, aquele seno, do jeito que vocês viram ali. Ele vai funcionar, beleza. Só que se acontecer sobretensões, picos ali naqueles 300 volts, afinal a tensão da tomada não vem limpinha. Não vem limpinha. Você liga o liquidificador na cozinha, mexe na tensão, não mexe? A luz não pisca? A luz não pisca? Você liga o chuveiro, a luz não pisca? A luz não pisca? Então a tensão ali não é certinha, cravadinha. Quando você liga o chuveiro, abaixa a tensão. Na hora que você só desliga o chuveiro, aumenta a tensão. E aí ela passa dos 200, passa um pouco e volta. Tá? Tudo isso aí é problemático para esse capacitor. Esse X quer dizer que ele é feito, projetado, para suportar sobretensões num determinado padrão. Aí, vocês vão no manual do capacitor que faz isso, vocês leem o que ele suporta lá.
X, tem que ser esse capacitor desse tipo. Perceba, tá? É assim. Várias coisas em cima desse capacitor. Esse capacitor é um problema. Tá? Segunda coisa. Ah, pergunta, filho. Esse capacitor, então, estão dentro da divisão de tem um prazo de validade, assim? Sempre tem. Todo dispositivo que ele consome potência, ele vai esquentar um pouquinho, ele vai se deteriorar com o tempo. Sobre, no caso, na prova, as perguntas vão ser mais ou menos igual nos testes que o senhor quer ver. Isso. O que acontece aqui? Isso. Nossa, se eu pegar aqui, Isso. Isso. Vai ser para calcular o valor desse cara. Uma coisa ou outra, calcule isso. Calcule o valor disso aqui. Pode cair. Com certeza. Seguia pelos testes. O que ele está dando conta é que esse capacitor ali, era o que eu estava querendo perguntar, só que não é esse, é o outro de unir. Esse aqui? Esse aí. No circuito que funciona, vai dar problema também, né? Oi? No circuito que funciona, também pode dar problema, né? Porque, tipo, Pode dar problema, porque você viu que a tensão, se ele der ruim, ele sobe muita tensão. Esse aqui, ó, quando o circuito está funcionando, ele não precisa ter um isolamento muito grande. Esse aqui, a tensão aqui é para ser baixa. sim, mas esse aí não vai chegar, sei lá, 4, 5 volts, não? Se der problema lá no outro capacitor e a tensão, na tensão de saída subir, esse aqui sobe a tensão, ele vai explodir também. Sem dar problema, porque esse aí é muito grande, né? Oi? Sem dar problema, porque esse aí é muito grande. Não, mas ó a tensão aqui, ó. A tensão aqui é baixa, né? Olha lá, cadê? Deixa eu tirar aqui outro painel. A tensão naquele capacitor é baixa, 5 volts. É um capacitor. Primeira coisa, essa é uma boa pergunta. No C10 tem essa problemática toda? Não, por quê? Vamos lá. Apesar de ser um valor muito grande, primeiro, é para ser só tensão positiva, né? A curva azul lá. Ó. Então você pode usar o capacitor eletrolítico. Porque não muda de polaridade. Certo? Segundo, a tensão é baixa. Olha lá, 5 volts. Você pega um lá de 10 volts de isolamento, é bem baratinho. Ó. É o capacitor comum. Esse aqui é de boa. Esse aqui, a única coisa que ele tem é muita capacitância. Quer dizer, o resto é meio que de boa, assim. Comum. Vamos chamar assim, né? Ele não tem esse monte de requisito. Mais isso, mais aquilo, mais não sei o que. Aquele outro tem, o C9. Esse C9 é crítico nesse circuito aqui. Ainda. Deixa eu tirar isso aqui. Então todo mundo viu a tensão aqui em cima. Ainda. Olha a potência nesse componente aqui, ó. Nesse aqui, no R13. E perceba, toda a corrente do circuito passa por ele, né? Todo mundo tá vendo aqui? Vamos lá, gente. Olha comigo aqui agora. Não distrai tanto, não. Todo mundo olha aqui agora. Toda a corrente do circuito passa por ele, ó. Para carregar esse capacitor, passa por ele. Para carregar esse capacitor, passa por ele. Para carregar, para ligar o Zener, passa por ele aqui, ó. Esse caminho aqui. Toda a corrente que vai para a carga da fonte, ó, faz esse caminho aqui, passa por aquele resistor. Toda a corrente do circuito passa por aquele resistor. O R13. Toda a corrente passa pelo R13. Olha a potência que dissipa no R13. Miliwatts. Que é bastante coisa. Tá? Que é bastante coisa. Se você olhar a média desse negócio... Ai, caramba. Olhar a média. Que melhor seria olhar o RMS, tá? Que você de fato usa para medir esse negócio. Mas 200 e tantos miliwatts. Você precisa de um resistor que suporte lá a potência. RMS. Eu estou calculando a média aqui, mas o RMS vai dar um pouco mais, tá? Sei lá, vamos chutar aqui 500 miliwatts. Você precisa ir lá e botar um resistor que tenha 100 ohms, que seja capaz de suportar essa potência em cima dele de 500 miliwatts. Que não é um resistor qualquer mais. Um resistor qualquer de 10 watts, de pouquinhos watts, de pouquinha potência, né? Não sei nem quanto é que é. É 1 watt, não? Comum. Tudo bem? Esse cara aqui tem que ficar atento. Tem que ficar atento com isso. Pergunta. Eu não entendi por que a corrente dos diodos lá de baixo, eles aumentam tanto. E eles têm um justamente por conta disso, né? Que essa corrente aumenta muito e vocês tinham explicado que são bem pequenininho de diodo, né? Aí tem um valor que a corrente pode chegar, né? A potência fica muito alta.
Sim, mas por que aumenta muito quando o capacitor de curto? Porque aumenta, sei lá também. Eu não fiz a conta, eu só mostrei pra você o que acontece. O porquê é com você de descobrir, sei lá. Assim. Outra coisa, não teria como fazer um circuito de segurança para Circuito de seguranças? por exemplo, o capacitor queimou, daí vai vir uma corrente gigantesca para passar por circuito, né? Aí, por exemplo, o Johnny tem a função de, às vezes, de controlar, né? Então, sabe, algum tipo de circuito para passar, identificar que está vindo muita visível. Duas coisas que eu faria aqui, imediatamente, se eu fosse usar esse aqui. Apesar de que é extremamente comum não botar. Primeiro delas eu botaria em série aqui um fusível. E um fusível bem baixo mesmo, sem corrente bem baixo. Tá? Porque o fusível, o que ele faz? Na hora que passa a corrente por ele acima do que é especificado, ele queima e abre o circuito. Então eu já botaria um fusível bem aqui na entrada. Tá? Então a primeira coisa que eu faria. Só que é até difícil achar um fusível de tipo 1000 amperes, tá? Eu acho que não sei nem se existe. Eu não sei dizer. Eu não sei dizer. Eu não sei dizer. Eu não estou no mercado, vamos chamar assim, projetando esse tipo de circuito para me lidar com esse tipo de problema. Mas a primeira coisa que eu tentaria fazer é achar um fusível para enfiar aí nesse troço. Primeira coisa é, eu realmente preciso fazer esse tipo de circuito? Se eu não precisar, eu boto alguma coisa melhor, mais isolada. Uma fonte mais... Tudo bem? Mas eu tentaria botar um fusível. Primeira coisa. Segunda coisa. Eu botaria aqui em paralelo com essa fonte um circuito que é um varistor. Ele é um circuito... A cara dele é um troço azulzinho assim. Ó. Oh, caramba. Varistor. Ele é assim, ó. Ele é assim. Todo circuito que você abrir lá com fonte de alimentação, você vai ver que é extremamente comum ter um bichinho assim, azulzinho assim. Tá? Isso aqui é um resistor, tá? Isso aqui é um resistor. Só que o que ele faz? Ele tem uma resistência bem elevada, resistência alta, só que a resistência dele varia com a tensão que está aplicada. Então, quando a tensão passa de um determinado limiar, a resistência cai dramaticamente. Ele vira quase um curto-circuito. Aí, ele rouba a corrente todinha por ele, né? Então, ele é um circuito que protege o circuito. Ele é um troço, um componente, que protege o circuito contra sobretensões. Outra perna. Conectaria um lado daqui no 100, nesse V em 100, o outro lado aqui na referência do circuito, que é a tensão de entrada, né? Cuidado para não chamar de terra, porque aqui não necessariamente está aterrado o circuito. Todos esses troços que vocês veem aí, filtro de linha, não sei o que, basicamente é um trambolim daquele lá, basicamente é isso aí, dois fiozinhos, esse troço em paralelo, tá? Não tem nada de filtro de... Ele gera uma proteção? Sim, mas assim, ele não melhora a qualidade da corrente lá, da tensão que você está vendo na tomada. Pergunta. Quando eu queimei minha fonte do Wii, Oi? Quando eu queimei minha fonte do Wii, aí teve que trocar esse varistor. Só que ele estava todo papocado. Isso, ele queima mesmo. Mas aí, você botou ele paralelo com a fonte. Aí ele protegeu, estourou, mas aí depois ele não vai passar a corrente de volta do circuito, não. Ele queima a primeira... na hora que ele queima, é tipo assim, não é toda vez que passa que dá sobretensão que ele queima, mas quando ele queima. Aí o circuito continua funcionando, mas ele tá sem a proteção. Então provavelmente o que aconteceu foi acontecendo porrada, e eventualmente ele queimou. Aí o circuito ficou sem proteção. Aí numa hora que deu a próximo pico de tensão, alguma coisa assim, aí alguma outra coisa queimou lá, aí teve que trocar ele mais alguma coisa. Provavelmente, tá? Algum capacitor, normalmente os capacitores que sofrem nesse negócio. Foi só o fusível. Foi ele o fusível. Não, então tinha um fusível lá na frente, aí o fusível queimou. Aí troca os dois. É barato, esse aqui não é muito caro não, tá? Tem uns lugares que chamam isso de clamper. É um dispositivo de proteção. A gente aqui não fica tratando muito dele, mas em eletrônica de potência sim. Aí jogando isso pro gás, né? E, por exemplo, para abrir a chave da casa, já que está fechando o circuito. Não necessariamente. Para fechar, para abrir o disjuntor de 10 amperes, né? 20 amperes às vezes, depende do circuito. 30. É muita coisa. Ele é mais fácil ele queimar. Pergunta.
bem forte. Isso aqui funciona como limitador de tensão. Para esse tipo de aplicação. Tudo bem, gente? Todo mundo bem? Então todo mundo entendeu isso aqui, né? Esse circuito aqui, ó, é o que você precisa da nota de aplicação. Ele é uma variação dele, tá? Do que a gente foi montando. Percebam que tem algumas coisas meio que fora do lugar, porque alguém foi meio que tentando otimizar. Perceba aqui o negócio. No circuito que eu mostrei para você, que eu fui tentando construir, esse diodo aqui tem uma função bem específica, que junto com esse capacitor, esse aqui com esse, e aí tem um Zener. Tem uma terceira função. Aqui no outro circuito, alguém percebeu o seguinte, cara, o Zener é um diodo normal, tá? Ele retifica também, ele faz a mesma coisa que um diodo comum faz, né? Aí alguém olhou e falou assim, eu posso usar Eu posso usar o Zener já direto aqui, ó. Aqui. Que eu economizo um componente. Aí o Zener aqui está fazendo a mesma função do diodo que estava aqui, que é fazer subir a tensão, né, da entrada. Mas aqui ele também já funciona como limitador de tensão. Mas é uma variação do que a gente já viu. Tá? Uma variação do que a gente já viu. Tudo bem? Olha aqui esse circuito funcionando. Cadê? Tensão de saída. Mesma coisa que a gente já viu. Mesma coisa que a gente viu. Tá? Aqui tá com a carga meu. Deixa eu ver aqui o negócio. Ó, peraí. Que eu queria simular com a carga. Aqui. Ele é feito para funcionar, ó, curva azul aí, ó. Quando tá com a corrente de saída baixa, tá? Exatamente o que a gente viu. Ele faz a mesma coisa. Tá? Mesma coisa. Só que perceba, ó, em vez de botar um diodo entre as comum, já botou o Zener aqui. Aí ele faz as duas coisas que ele tinha que fazer. No lugar de dois componentes. Tudo bem? Mas percebam, esse circuito aqui é uma variação do que eu acabei de mostrar para vocês. É uma variação só. Alguém provavelmente falou assim, será que dá para juntar esse diodo é diodo, tá? Será que dá para juntar esse Zener e aí fazer ele ser tanto um retificador quanto um limitador de tensão? Será que dá? Aí deu. Pode ser que não dá, desce. Podia ser que não desce, mas nesse circuito aqui deu, tá? Nesse circuito aqui deu. Todo mundo tá vendo aí, né? O que acontece quando você tenta tirar corrente demais aqui, ó, que é a curva verde? A única mudança do azul pro verde é a carga tá tentando pegar mais corrente para ela, tá? Fica mais lento, mas eventualmente ele chega lá, tá? Eventualmente. Mas percebam que isso aqui, ó, vai demorar pra caramba pra chegar lá. Ó, aqui já tá quase 600 milissegundos. Isso aqui, tipo, já é uma corrente que você faz assim, você liga lá e fica esperando, como um idiota, segundos, vários segundos, o negócio meio que chegar na tensão que você quer. Tá ruim, tudo bem? Mas essencialmente é a mesma coisa. Pergunta. Não faço a menor ideia, vamos ver aqui. Pode ser até que queime mesmo aí, tá vendo? Atenção aqui, ó. Tantos, não sei quantos watts. Mas é uns picozinhos, né? Talvez sim, talvez não. Eu já estaria que talvez sim, talvez não. Hã? Porque quando você calcular a potência RMS aqui, não está muito alta, não. RMS aqui. Mas aí, tipo assim, o problema é aparecer a tensão muito alta lá na tua saída. Que é um lugar que você pode botar a mão, é um lugar que é exposto para outros circuitos. Todo mundo bem, gente? Todo mundo bem? Tranquilo? Mais pergunta? Mais alguém? Não? Pronto? Pergunta pra mim, Fred. Pergunta pra mim. Compartilha, vai. O Ripple. Muda com o valor da carga. Em tese, a tensão de Ripple, olha aqui, ó. IL é a corrente que a carga está exigindo. Se aumentar o IL, aumenta a tensão de Ripple, né? Cai mais tensão, cai mais essa tensão. Tipo, aumenta o Ripple. Aumenta o Ripple. Exigir mais corrente na saída.
Em todos os casos aqui. Aí, os casos das equações mesmo são mais complicados, mas aí já não me interessa tanto. Me interessa olhar aqui. Aqui já está suficiente. Todo mundo bem, gente, com isso? Vou parar por aqui. Na aula que vem, atenção. Na aula que vem eu vou começar a falar de transitores. Tem gravação lá sobre as aulas. Tem uma aula que eu coloquei lá para vocês no Moodle. Uma é sobre a física básica do transistor MOS, a sexta parada. Tem uma outra lá, que é a física básica do transistor bipolar. Assista a parada lá também. Tá? A física do bipolar é mais complicada do que do MOS. Então eu recomendo, sei lá, assiste lá até você entender. Tá? Na quarta-feira, vou começar a mostrar para vocês, cara, o que essa parada de transistor faz? Tá? E eu acho que eu já comentei aqui na primeira aula com vocês que eu estava em pé ali falando que o transistor que ele faz é o transistor da torneira. Lembra que eu falei isso? O transistor da torneira? A gente vai começar a ver que o transistor é uma torneira, tipo, em que aspecto o transistor é uma torneira. Tá? Funciona como chave, abre e fecha alguma coisa, um fluxo, né? Ou me permite modular um fluxo. Eu vou começar a mostrar isso para vocês na quarta-feira. Tem 2 testinhos para essa semana. Tá? Já está lá no Moodle, abre hoje às 16 e fica a semana inteira aberta. Vocês fazem na hora que lhes convier. E segunda-feira, a prova, né? Lembra da prova? Um deles é sobre a física básica dos semicondutores. Inclusive, ele tem um aviso lá, se você não assistiu às aulas, não comece o teste e assista as paradas primeiro. O segundo, esse é o se não me engano, esse é o teste 6, e aí o 7 é circuitos com diodos. Circuitos com diodos. Alguns circuitos lá com diodos você fazer as paradas. Tudo bem? Até aqui. É. Ok? Tudo bem, gente? Bom descanso para vocês.